Olá pessoal, professor Ângelo Costa novamente. Nós vamos agora para o nosso sexto e último vídeo sobre a ECD 2020. A ideia é que você entenda nesse momento a substituição do livro da ECD. Essa substituição ela segue regras e não pode ser feita de qualquer jeito. Então acompanhe aí o vídeo. A ECD original entregue ela acontece no último dia útil do mês de maio do ano subsequente ao da escrituração. Particularmente em 2020, referente aí ao exercício 2019, por conta dessa pandemia que se estabeleceu agora no Brasil e no mundo, a gente tem aí uma prorrogação de entrega, até um adiamento do prazo. Vai ser feita no último dia útil do mês de julho desse ano de 2020. A ECD entregue ela é o livro original com informações validando a contabilidade que houve no exercício anterior. Ela pode ser substituída, sim, de acordo com o artigo 7º da Instrução Normativa 1774/2017, mas com algumas restrições. A ECD só poderá ser substituída caso contenham erros que não possam ser corrigidos através de lançamentos extemporâneos. Conforme está previsto dos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral 2000, a ITG 2000, que está na sua primeira revisão. O parágrafo 1º da ITG 2000, que é do Conselho Federal de Contabilidade, trata do termo de verificação, o J801 registro dentro da ECD. Então tenha muito cuidado com essa questão de retificação. A primeira orientação que eu te dou é que você preste atenção se não dá para fazer um lançamento extemporâneo. A Lei 6.404 de 76, ela já trazia a possibilidade de uma conta no patrimônio líquido chamada ajustes de exercícios anteriores. É uma conta que normalmente nós usamos para fazer lançamento extemporâneo. Com a atualização ao padrão internacional de contabilidade, essa convergência permitiu, com a 11.638 de 2007, atualizada pela 11.941 de 2009, a continuidade do lançamento extemporâneo dentro da contabilidade. De novo, nós usamos a conta de ajuste de exercício anterior. A minha orientação a você é que se preocupe em fazer a contabilidade correta desde o início, que a informação do nascedouro ela venha corretamente mesmo, para não ter problemas. Agora, precisando fazer a substituição, eu vou usar aqui as palavras do grande mestre Felipe Guerra, que disse que não é possível você fazer uma retificação da ECD em uma analogia muito mais simples, porque os livros em papel que nós autenticávamos na junta comercial, vindo para a nossa empresa, eu não posso passar corretivo e substituir o texto que está lá. Inclusive, não posso fazer isso com valores e o lançamento contábil. Dessa forma, o SPED ele prevê que, se o livro é digital, eu não posso fazer uma retificação no livro, e sim uma substituição desse livro. Essa substituição é possível na ECD, portanto que eu tenho aí usado todos os recursos de lançamento extemporâneo. Se não aconteceu, eu posso substituir o livro conforme prevê o artigo 7º da IN 1774/2017. E em segundo lugar, quando eu falo para você ter cuidado, é por causa das informações que existem dentro do J801, que elas são informações muito detalhadas que podem te gerar problemas. Olha só, é um critério de exigibilidade que talvez o contador não esteja acostumado, por fazer de forma banalizada e às vezes até com um excesso de confiança. E falo até que a maioria dos contadores que eu conheço, eles erram não por falta, mas por excesso de confiança. Esse excesso de confiança, sem atrelar a legislação ao processo, pode gerar, claro, uma armadilha jurídica gigantesca. E eu fico preocupadíssimo quando vem colegas falar de problemas que não dá para fazer nem consultoria para ajudá-lo. Nesse caso, o melhor é fazer o certo desde o início. Agora olha só aí o que diz a IN 1774 no artigo 7º, quando fala da substituição. Dentro do parágrafo 1º, ele vai trazer a possibilidade do registro J801, que é o termo de verificação, e esse termo de verificação tem essas informações. No inciso 1º, a identificação da escrituração substituída. No inciso 2º, a descrição pormenorizada dos erros. E o inciso 3º, a identificação clara e precisa dos registros que contenham os erros, exceto quando eles decorram de outro erro já discriminado, que é o que vai estar no inciso 2º. E o inciso 4º é o que mais preocupa, é a autorização expressa para o Conselho Federal de Contabilidade as informações pertinentes às modificações, autorizando inclusive o Conselho Federal de Contabilidade
analisar se esse contador usou de má fé enquanto mandava lá a sua primeira escrituração. O inciso 5º é a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, mencionados aí no parágrafo 2º, no inciso 2º, quando este julgar necessário. E essa talvez seja a chave da substituição da ECD. Se a empresa foi auditada e o auditor assinou também com a informação no inciso 5º, ele praticamente está homologando a informação da substituição. Olha, de fato é necessário uma substituição. Problema é que muitos auditores eles ficam com medo, há um receio de entregar essa informação de substituição, acabam se negando a fazer a assinatura. Eles podem, olha, isso não está previsto dentro da IN 1774 sobre a recusa do auditor assinar. Ele só diz que é obrigatório a entrega com a assinatura do auditor. Então, baseado nisso, eu acabo pedindo e não exigindo que o auditor nos ajude na assinatura. Enquanto auditor, o que eu posso te dizer é que é muito comum encontrar, no Brasil todo existe esse perfil de particularidades, que é a escrituração superavaliada ou subavaliada. Caso prático, para não ficar grande o nosso vídeo. Simplesmente aconteceu em 2 auditorias que eu passei e uma delas era para ser bem simples, acabou se estendendo por uma questão muito minoritária, por uma questão muito peculiar. O imobilizado. Normalmente quando nós fazemos auditoria são contas que é fácil encontrar problemas. Clientes, estoques, imobilizado e também os fornecedores. Lá no imobilizado, a empresa ela tinha escriturada na sua contabilidade 3 veículos. Fazia a depreciação correta dos 3 veículos, com valor residual, com informações pro rata, sem problema nenhum, de acordo com o que estabelece a legislação brasileira. O detalhe é que na parte in loco da auditoria, eu acabei percebendo que só existiam 2 veículos. O contador, conversando então com o responsável pelos veículos lá na garagem da empresa, o responsável falou para a gente, eu estava junto, que um dos veículos acabou batendo e tendo perda total em uma viagem Brasília-Goiânia. E o contador não foi avisado, inclusive o seguro já tinha sido avisado, mas enquanto o processo rolava, o contador não sabia que esse bem tinha perda total. E o problema, na auditoria foi identificado que estava sendo depreciado corretamente, só que na parte in loco percebeu-se que foi em setembro do exercício anterior que o bem tinha dado perda total e o contador, setembro, outubro, novembro, dezembro, fez a depreciação normal do bem. Então esse bem registrado no ativo imobilizado, ele estava superavaliado, ou seja, o bem já nem existia mais e constava lá dentro do imobilizado, com depreciação inclusive. O segundo caso foi uma subavaliação. Em uma outra empresa, foi constatado que havia apenas um veículo que vinha sendo depreciado normalmente e na auditoria in loco percebeu-se que de fato só tinha um veículo. Então não tinha erro nenhum com o imobilizado. Achamos que não tinha erro com o imobilizado. Chegando na parte do passivo, quando fui fazer a auditoria das contas do passivo, percebi um financiamento de um outro veículo que não constava no imobilizado. Mas como pode ter um financiamento feito por a empresa, esse CNPJ, financiando outro veículo que não está no imobilizado? E o que foi falado para mim foi a coisa mais absurda que eu já vi, parece que é muito comum em muitos lugares do Brasil. O dono da empresa havia comprado um carro para sua esposa com o CNPJ da empresa porque era mais barato o financiamento no CNPJ. E a esposa usava o carro no seu dia a dia, o carro estava no nome da empresa, mas era pessoal dela. Foi sugerido então que, por haver uma subavaliação lá dentro do meu imobilizado, que esse carro fosse de fato registrado imobilizado e que houvesse a depreciação normalmente. E o problema é porque operacionalmente ele estava sendo usado pela pessoa física, a esposa do dono, né? Além de quebrar o princípio da entidade, ainda tem todo um desvio de recursos da empresa. Essa problemática tem trazido uma recorrência no Brasil inteiro. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Substituir a ECD é possível? Claro que é possível sim, mas eu tenho que ter atenção em relação às informações que serão enviadas na ECD substituída. O parágrafo 4º do artigo 7º da IN 1774/2017, que estabelece aí, inclusive o J801, que é o termo de verificação, ele vai trazer uma possibilidade de substituir a ECD até o final, e quando traz o prazo, ele vai trazer um prazo de substituição até o final da entrega da ECD do ano subsequente, que em 2020 ganhamos aí alguns meses para fazer essa substituição.
Para ficar fácil o entendimento, vamos observar um exemplo. A ECD 2019 recepcionou as informações da contabilidade do exercício social 2018. Então, a contabilidade de 2018 entregue na ECD de 2019, ela pode ser substituída até o prazo final de entrega da contabilidade de 2019, que foi entregue na ECD de 2020. E no nosso caso, não foi ainda. Então, a ECD de 2018, que poderia ser substituída até o último dia útil do mês de maio de 2020, acaba de ganhar aí um gargalo maior até o último dia útil do mês de julho de 2020, em razão da Covid-19, essa pandemia. Estabeleceu-se a prorrogação do prazo de entrega original da ECD 2020, referente ao exercício 2019, e, por consequência, também permite um prazo maior para a substituição da ECD 2019, referente ao exercício 2018. A ECD 2020 estabeleceu com essa prorrogação um aumento de tempo para a substituição da ECD 2019. De novo, a minha única recomendação é que seja feita originalmente da maneira mais correta possível. Se for auditada, essa auditoria necessariamente precisa ser representada na tua ECD, tanto na original quanto no termo de substituição. Tenha o máximo de cuidado para não entregar a ECD de qualquer jeito e desencadear uma auditoria. Pessoal, lembrando que não é uma aula, apenas são dicas sobre a ECD 2020 que você precisa ficar atento. Eu provavelmente gravarei outros vídeos falando sobre a ECF, mas para a ECD essas são as informações mais relevantes. É um prazer falar de contabilidade, eu sou um defensor do SPED. O SPED pode ser usado como ferramenta de gestão, ajuda inclusive as contabilidades a manter um padrão estrutural saudável e com certeza desenvolve com muita facilidade o compliance. Me acompanha lá no Instagram, @contador_Angelo_Costa, e também no YouTube, que de vez em quando eu vou postar alguns vídeos só em casos de dúvidas, para nós conseguirmos alinhar os nossos conhecimentos e não ter aí nenhuma dificuldade na hora de entregar as nossas escriturações digitais, seja ela contábil ou fiscal. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.